Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no quarto domingo do Advento, dia 21 de dezembro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava desposada com um homem chamado José, da casa de Davi, e ele era justo aos olhos de Deus. E, enquanto eles não conviviam juntos, eis que Maria ficou grávida, por obra do Espírito Santo. Quando José ficou sabendo que ela estava grávida, ele deve ter se sentido traído, e ele começou então a pensar em abandoná-la em segredo. José era justo aos olhos de Deus. Enquanto ele pensava assim, eis que o anjo do Senhor apareceu para José em sonhos e disse-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, porque o filho que ela está esperando é obra do Espírito Santo. Eis que ela conceberá e dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumpra a palavra do profeta que disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Quando José despertou do sono, ele obedeceu a esta palavra de Deus e tomou Maria como esposa. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente a liturgia nos oferece um evangelho que nós já ouvimos durante esta semana. O evangelho chamado O Dilema de José. E durante todos esses dias a liturgia do Advento nos apresenta esse dilema, porque a fé é um verdadeiro dilema para todos os homens e mulheres em todos os tempos. Permanecer fiel, permanecer crendo. Pergunta que um dia Jesus vai fazer aos seus discípulos: será que quando o Filho do Homem regressar, será que ele encontrará fé sobre a terra? Porque eu e você vivemos esse dilema e ninguém está isento. Ninguém está isento de passar pelas noites escuras da vida, como chamou São João da Cruz, ou pela secura espiritual, como os grandes místicos da igreja passaram e denominaram o deserto da vida, a secura espiritual. Quando nós já não sentimos mais desejo de rezar, quando nós já não temos mais ânimo e espírito para levarmos a nossa fé e os valores da nossa fé, e assim pouco a pouco nós vamos morrendo de asfixia, por causa da preguiça, por causa da desnutrição espiritual. Daí o conteúdo da primeira leitura de hoje do profeta Isaías, onde Acaz é sugerido a Acaz a pedir a Deus uma prova de que ele vai realizar a sua promessa. E Acaz diz: não, eu não pedirei, não vou tentar a Deus pedindo uma promessa, pedindo uma prova. Coisa que muitas vezes nós dizemos ao Senhor: se é verdade isso, então faça isso. Eu vou crer no Senhor se o Senhor fizer assim. Nós colocamos uma condição para crer. Acaz não quis assim. Por isso o profeta Isaías vai dizer: então eis que vos diz o Senhor, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Aqui está a promessa messiânica do Messias, o Messias que chegará da casa de Davi no tempo favorável, na plenitude do tempo, no tempo de Deus, não no tempo dos homens, não na hora cronológica dos homens, mas no tempo de Deus. E como é difícil aguardar esse tempo de Deus, como é difícil manter a paciência e a fé aguardando esse tempo de Deus, nas horas de Deus, no tempo de Deus. Por isso o nosso evangelho de hoje também, retirado do livro de Mateus, nós encontramos o dilema de José. Porque José está se sentindo traído, está com a honra ferida, a honra humilhada, porque ele pensa que Maria tinha o traído com alguém. Por isso, ao invés de denunciá-la para que ela fosse arrastada até a praça pública e morresse apedrejada, assim ele lavaria a sua honra, ele fez uma outra opção de abandoná-la em segredo, de modo que ela seria a mulher abandonada,
coisa que humilharia a família de Maria, humilharia Maria, porque nenhum homem ia gostar e ia querer uma mulher que fora abandonada pelo outro. Ela iria carregar esta humilhação. José fez essa opção, ao invés de arrastá-la até a praça pública. José pensava isso depois de tantas noites sem sono, sem comer, penso eu, imagino eu, e de passar por momentos assim estressantes e depressivos, onde ele tinha que tomar uma decisão. Ele tomou a decisão, firmou o veredicto: vou abandonar Maria em segredo. Depois de todo esse tempo de luta interior, de batalha espiritual interior, enquanto ele dorme pelo cansaço, é aí no sonho dele que o Senhor vai se manifestar, porque o Senhor fala pelos acontecimentos da vida. Os acontecimentos da vida é o palco onde Deus vai se revelando e desvelando para mim e para você. Daí a necessidade de termos olhos do Espírito. Que os nossos sentidos estejam sintonizados com o Senhor, para que assim nós possamos perceber que Deus passa em minha vida e passa em sua vida. E o Senhor vai pedir a José: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa. Ela está grávida para cumprir aquilo que o profeta disse na primeira leitura de hoje: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Maria é a realizadora dessa promessa. Deus realiza essa promessa em Maria. Mas a José é pedido novamente um ato de fé. Crer naquele sonho. Crer naquela revelação daquele sonho que Deus estava falando com ele, que Deus estava dialogando com ele, que Deus estava pedindo a ele algo que fugia à razão humana, que fugia totalmente ao racionalismo humano. Uma mulher ficar grávida por obra do Espírito Santo, coisa que já havia acontecido com a mãe de Sansão esses dias, coisa que havia acontecido já com Isabel, a idosa e estéril, e que Zacarias, o sacerdote, não acreditou. Coisa que ontem também no Evangelho nós vimos Maria, o anjo, dizendo, e ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Agora novamente é pedido a José esse dilema: crer ou não crer? Crer nesta palavra, nesta revelação ou não crer? Aqui está o dilema da minha vida e o dilema da sua vida. Crer que o Senhor está se comunicando conosco naquele momento, mediante aquela situação, e que nós somos convocados a fazermos a vontade de Deus. José despertou do sono e acolheu Maria como sua esposa. Ele foi obediente. José não fala nada na Bíblia, nada. José só sonha, espera e confia. Aqui está também o ministério do silêncio de José, onde toda ação é voltada para o Pai. É Deus que realiza sua obra também em José, pela sua obediência. Na segunda leitura de hoje da carta aos Romanos, porque a carta aos Romanos vai tratar sobre a fé, e o apóstolo vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vocação, para anunciar o evangelho da graça de Jesus, que Deus manifestou nele, o ressuscitando dos mortos, para que nos constituíssemos apóstolos, para congregar todos os povos à obediência da fé no nome de Jesus, o ressuscitado, aquele que fora glorificado, para congregar todos os povos à obediência da fé, inclusive a vós, romanos. Essa palavra também é dirigida a vós. Meus irmãos, minhas irmãs, será que quando eu voltar haverá fé sobre a terra? É a pergunta de Jesus. O advento é esse tempo propício para que eu e você renovemos a nossa vida espiritual, para que eu e você busquemos novamente reacender em nós esse dom da graça que Deus nos concede, que é a fé. A fé é muito mais do que ideia bonita. A fé é muito mais do que celebrar ritos e cumprir as prescrições das nossas tradições e culturas cristãs. A fé é mergulhar num abismo sem fundo, é assinar um cheque em branco para que Deus possa realizar a sua obra em mim e em você. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração, dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra com tu santo e veraz mandamento. Amém. Um fraterno abraço para todos, até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.